Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. No programa de hoje nós vamos falar sobre preparação para concursos e para isso hoje eu converso com o Procurador Federal e professor Irapuan Beltrão. Seja bem-vindo, Irapuan, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu que agradeço a presença. Imagina, nós que agradecemos. Você, além de Procurador Federal, você também é professor de curso preparatório, não é mesmo? Exato. Queria que você falasse quais são os cursos que você leciona, falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu comecei a dar aula basicamente para concurso na área fiscal, onde tem muita demanda e sempre houve muito concurso em geral. Hoje eu dou aula para várias coisas, dou aula também nos cursos na área jurídica, nas áreas de policial, etc. Então há uma gama muito grande de concursos e cursos preparatórios em geral. A gente que vive nisso, vive um pouquinho de cada coisa, efetivamente. E por que você escolheu a sala de aula? Na verdade, eu não escolhi, ela foi escolhida por mim, ou melhor, escolheram por mim. Meu irmão mais velho já dava aula, vários colegas dele davam aula, e um dia me jogaram dentro da sala de aula, assim, amanhã você tem que dar aula de manhã, 9 horas da manhã. E eu, na época, fui, eu não sei muito bem porquê até hoje, desde então eu não consigo mais sair. Foi natural, né? Foi natural, opcional, assim, um pouco de necessidade, um pouco de mirar nos exemplos que eu tinha, então acabou acontecendo. E quais são os primeiros passos para um administrador ele tentar um concurso público? A primeira coisa para qualquer pessoa que vai tentar um concurso público é escolher uma área, escolher para que lado ele vai querer se direcionar. O erro mais comum do concursando é quando ele pensa em fazer qualquer concurso que apareça pela frente. Ele tem que mais ou menos traçar uma linha de campo de possíveis provas e tentar se ficar nessa linha. Para o administrador, eu acho que tem duas grandes hipóteses. Ou ele fazer um concurso específico na área de administração, tem várias empresas estatais que fazem esse tipo de prova, o BNDES, a Petrobras e tantas outras têm uma seleção específica para administrador, ou então ele abrir e procurar os cargos ou os empregos públicos que são acessíveis para qualquer tipo de nível superior, que aí também tem mais oferta, mas por outro lado é mais competitivo. A maior parte das empresas, mesmo as estatais, elas acabam preferindo uma seleção que dê mais amplitude de formação. Então ela vai abrir cargos para nível superior, falando de administrador, economista, contador e assim vai. Para o administrador tem muito cargo também, aí pensando não nas empresas, mas dentro da administração, que são os cargos no setor de planejamento, gestão, que tem alguma coisa que pode ser aproveitada para ele, e aí vai ter cargos dentro do governo federal, o Ministério do Planejamento faz muito concurso nessa área, e também os estados. A Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, de tempos em tempos faz um concurso para gestor e especialista de políticas públicas. Sempre tem muita matéria de administração, especialmente administração pública. Eu entendi. E para aumentar a possibilidade de um profissional passar no concurso público, ele precisa entrar num curso preparatório ou ele pode estudar sozinho em casa? Isso depende muito da dedicação de cada um, né? Especialmente para esse concurso que tem uma gama de matérias muito diversas, talvez seja até difícil a pessoa ter material possível para estudar sozinho. O curso preparatório, ele acaba sendo uma inevitável solução, porque você vai ter um profissional que vai separar a matéria que lhe seja interessante e vai tentar instruir para que lado de estudo deve ser feito. A grande dificuldade de quem começa a estudar é que não tem a menor ideia de como é uma prova. E o professor, por outro lado, já viu ali 500 provas para pensar um número assim absurdo. Então, a vantagem do curso preparatório é essa. Agora, a gente ouve falar de casos de pessoas que autodidaticamente conseguiram estudar e passar no concurso, mas é mais difícil. Isso vai muito da pessoa, né, da dedicação. É uma base maior, se for um curso presencial, você divide experiência com outras pessoas, você tem exemplos do lado, então acaba sendo até um estímulo, pessoas se reúnem para estudar. Então, acaba o curso dando um norte e também um apoio ali de outras experiências. Sobre os cursos virtuais, as aulas, elas dão a mesma base do que os cursos presenciais? O mundo moderno não tem como resistir ao mundo virtual, né? A aula não é a mesma. Talvez o conteúdo seja até o mesmo, mas a riqueza da aula não é a mesma, porque numa aula presencial tem sempre perguntas, tem sempre alguma coisa que o professor só vai externar se eventualmente ele for perguntado, questionado, não porque ele esteja querendo esconder, mas é porque não surge aquilo ali. Agora, o conteúdo básico é mais ou menos o mesmo. Os cursos são muito
profissionais hoje em dia, diria eu, para imaginar ali aquele cenário de que eu tenho um conteúdo programático que é tradicionalmente conhecido nas provas e o professor vai para o estúdio sabendo o que ele tem que falar e ele vai cumprir aquela carga horária toda com esse conteúdo. Os cursos que você dá normalmente são virtuais ou são presenciais? Hoje muitos deles são virtuais, mas eu tenho muita saudade das aulas presenciais. Para nós que vivemos a experiência de ser professor, a aula presencial é muito mais agradável. Mas ainda existem cursos presenciais, praticamente todos na cidade do Rio de Janeiro, a maior parte deles no centro da cidade do Rio de Janeiro, o que acaba dificultando o acesso às pessoas e o que acaba crescendo com cursos virtuais propriamente dito. Normalmente esses cursos virtuais eles são gravados, são simultâneos? A maior parte deles são gravados, a maior parte deles é toda gravada até para permitir uma disponibilidade do profissional que, na verdade, vai fazer aquela gravação a hora que for possível e vai tentar disponibilizar o mais rápido também possível para o aluno. Alguns cursos são chamados de telepresenciais, em que o professor está em sala de aula e tem algum tipo de transmissão, seja pela internet ou por pontos televisivos onde se transmite para o aluno. Entendi. E para você, passar num concurso público hoje, a pessoa tem que se dedicar integralmente a estudar aquelas matérias ou ela pode sair no final de semana, fazer um passeio com a família, sair com os amigos durante o dia para beber alguma coisa no bar? Todo mundo fala que você só estudar não vai lhe fazer bem, porque os excessos vão lhe causar algum tipo de dificuldade. Agora, a dedicação das pessoas está cada vez maior, né? Antigamente as pessoas dormiam menos, elas hoje se divertem menos. Há casos em que as pessoas abrindo mão até dos horários de almoço para quem está trabalhando para conseguir estudar. Então, essa é uma realidade. E a outra coisa que tem que ser pensada é que não é só o curso. O candidato a concurso público ele tem que fazer um investimento de material. É inevitável ele ter que comprar alguma coisa. Nem que seja um livro para fazer uma complementação de leitura, nem que seja um material dedicado a isso. E é um material diferente do que certamente ele usou na faculdade, porque na faculdade há uma preocupação muito mais de conhecimento teórico, enquanto que no campo do concurso tem ali uma visão já prática, mais objetiva, que produziu muito material específico também para isso. Você vê hoje em dia, muitas pessoas às vezes param de trabalhar para estudar para concurso público. Você acha que vale a pena a pessoa parar 2, 3 anos ou o tempo que for para passar no concurso público ou ela tentar a vida no mercado de trabalho? É difícil dizer, né? Acho que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua família, porque um projeto desse de parar nunca pode ser visto isoladamente, tem que ter um apoio familiar muito grande, porque é difícil, você vai ficar ansioso, vai ficar estressado, e aí se a família não estiver junto é complicado. O que a gente testemunha é que existem os exemplos de sucesso nos dois campos. Tem gente que consegue administrar um bom emprego e às vezes fazer uma preparação para concurso e outras pessoas que não, que vão conseguir realmente abrir mão e se dedicar durante uma quantidade de tempo e vão atingir um resultado depois para talvez compensar. Como que esses alunos eles conseguem ficar sabendo das inscrições? Quais são as melhores formas? Pela internet, jornais? Quais são os melhores veículos para eles descobrirem dos próximos concursos? Hoje a internet é um caminho inevitável, né? Se nós pensarmos não só a internet, mas as redes sociais, elas são empecheadas de informação sobre isso. Então, usa-se não só a internet, mas as redes sociais todas para divulgar muito isso. Então, tem sites específicos, a maior parte dos professores tem site ou perfis ou formas de comunicação, exatamente para trocar esse tipo de informação e destacar, olha, saiu o edital, etc. A gente que vive nesse mercado, assim, nesse projeto de preparação, às vezes eu fico sabendo de edital antes mesmo do Diário Oficial sair. Porque alguém já botou a informação e ali o próprio órgão começa a divulgar e o Diário Oficial está saindo. A internet é muito mais rápido hoje, né? Isso é verdade. Então, a melhor forma é essa. Agora, quem for estudar não pode ficar esperando o edital sair. Tem que começar a estudar bem antes do edital, porque senão ele vai ter a ilusão de que ele está concorrendo, porque milhares de pessoas já talvez começaram a estudar antes, já começaram a se preparar anteriormente. Quanto tempo a pessoa tem que começar a estudar antes? Quanto mais cedo, melhor, né? A gente costuma brincar em concurso público que o concurso público é uma fila, você entra na fila. Quanto mais tempo você se dedicar, é sinal de que você está andando na fila mais rápido. Quanto mais cedo você entrar na fila, melhor. Se você falar assim, não, vou parar um pouquinho, você sabe que vai ter gente que vai estar entrando na fila, tem gente que vai passando no seu lugar. Então, quanto mais rápido começar, quanto mais rápido tomar essa decisão e quanto melhor se dedicar,
a fila vai chegando mais rápido, sabendo que tem gente que está na sua frente, isso vai ser inevitável. Em resumo, dedicação e muito estudo. Dedicação, muitas horas de estudo e planejamento, porque é fundamental, a pessoa tem que ter uma organização para estudar, não pode sair estudando aleatoriamente e muito estudo, muito estudo. Tá bom, Irapuan, muito obrigada por você ter vindo aqui no Administrando da Web. Tenho certeza que foi esclarecedor para muitos dos nossos administradores. Queria que você deixasse agora um recadinho, umas dicas para os nossos espectadores sobre o que você achou, dicas de concursos, o que você quiser falar para eles. Eu que agradeço o convite e falar sobre o concurso público para mim, uma satisfação. Eu adoro esse tipo de coisa, adoro sala de aula. E fica a sugestão do que aconteceu comigo pessoalmente, né? O concurso público mudou a minha vida de uma maneira profissional. A opção do concurso público talvez não foi nem muito consciente quando eu fiz, mas quando eu me dei por mim, a minha vida estava meio que resolvida profissionalmente. Então, o concurso público é uma opção, acho que todo mundo que quiser pensar nele seriamente, vale a dedicação e a opção. Fica aí a experiência de várias pessoas que estão vivendo esse lado bom do concurso. Mais uma vez, obrigada e volte sempre. Obrigado. E nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo Administrando na Web. Até lá!